Vamos começar mais um discipulado, tivemos aí um tempo, né? Já tem 2 semanas que a gente não, basicamente, que a gente não grava. Nós vamos retornar mais uma vez. Então, nós vamos começar com a nossa lição de hoje, uma lição muito importante e com uma pergunta também muito interessante para mim, para você, para nós, para você que é cristão. Uma pergunta que se é feita, né, vamos dizer assim, se apresenta para todos, que é a questão de, como está aí na sua tela, como posso ter certeza da salvação? Talvez seja uma das perguntas, né, que muitos tenham ou tenham justificativas que não tenham, e que a vida que está tentando, que está fazendo de tudo para ser salvo, essas coisas. Então, vamos ver o que a nossa lição de hoje nos ensina. Ok? Então, muitas pessoas, né, elas se arrependem quando conhecem Jesus, confessam os pecados, mas ainda fica uma dúvida assim: será que Deus me aceitou? Ou aí eu não senti acontecer nada, ou ainda eu preciso fazer alguma coisa para garantir que serei salvo? Eu acho que essa é uma das frases que eu mais ouço, justamente, né? Então, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Muitas vezes incomoda a nossa mente. Então, nesse estudo nós vamos ver que a certeza e a alegria de salvação é um maravilhoso privilégio que Deus concede a todos os seus filhos. Então, Deus te concede isso. Deus dá isso para nós. Então, vamos lá. Segundo 1 João 5,13, é possível termos absoluta certeza da vida eterna? Vamos ler João 5,13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes, que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, veja, a questão é quem pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Quem é que está salvo? Simplesmente o texto diz: os que creem. Então, a primeira convicção está nesse fato de que eu crendo, eu estou salvo. Eu creio no nome do Filho de Deus, eu estou salvo. Isso aí é uma certeza que a própria Escritura me dá. Ok? Então vamos lá. Qual a promessa feita por Jesus em João 6,37 àqueles que entregam a sua vida a Ele? Então, que promessa está em João 6,37? Vamos ver lá. Qual é a promessa? A promessa: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então veja que o Pai já tem aqueles que estão salvos. O Pai envia esses para o Filho, para crer, né, nele, vamos dizer assim, né? E o Filho diz que de modo nenhum lançarei fora. Lembre-se que Jesus sempre diz que eu e o Pai somos um. Então ali há uma relação íntima entre o Pai e o Filho, em que um está fazendo, confirmando a do outro. Então você tem aqui, né, essa expressão bem clara para mim e para você, né? Então, não será lançado fora. Essa é a promessa. Então não existe esse negócio de você crer em Cristo, amanhã, né, você é lançado fora. Não. Se você crê em Cristo, você vai pecar, vai, você vai errar, vai, você vai, né, na sua vida, mas de maneira nenhuma o fato de você pecar, que você vai pecar, fará com que o Pai, ou melhor, o Filho te lance fora. De modo nenhum o lançarei fora.
Beleza? Então vamos lá. Vamos ler João, 1 João 10, 5, 1 João 5, 10 a 12 e responda. Então vamos ler lá. O que é que diz? Diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, vamos às perguntas. Primeira, qual o testemunho que Deus dá sobre seu Filho no verso 11? O que Deus dá? Então, ou seja, o testemunho é que ele é o Filho de Deus. Correto? Esse é o testemunho, mas é esse aqui. Aquele que não crê ou não dá crédito faz de Deus mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Então, Jesus é o Filho de Deus. Se você não crê nisso, né, então você faz de Deus mentiroso. Imagina você chamar Deus de mentiroso. Né? Então, você tem aí essa parte. A outra é, quem não crê nesta afirmação está chamando Deus de quê? De mentiroso. Então, qual é o testemunho? Perdão aqui, né? Eu acho que eu antecipei aqui. O versículo 11. Qual o testemunho que Deus dá? É que a vida está no Filho de Deus. A vida eterna, claro. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna e deu por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Quem não crê nesta afirmação está chamando Deus de quê? Versículo 10, agora sim. Chamando Deus de mentiroso. Então, veja bem. Próximo, que certeza o versículo 12 dá àqueles que têm Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Que certeza? Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, o fato de você crer no Filho de Deus te leva também a ter vida eterna. É justamente isso. Se você tem o Filho de Deus, você tem a vida eterna. Se você não tem, você não tem a vida eterna. Né? Bom, vamos passando. Além da certeza que todos esses textos da palavra de Deus nos dão, Romanos 8,16 nos fala de alguém que nos dá uma certeza íntima, confirmando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem é? Então vamos ler Romanos 8,16. O próprio Espírito Santo, claro, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quem é a pessoa? A terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, você recebe ele a partir do que você crê, e ele confirma isso no seu coração, de que você é filho de Deus. Em todas as circunstâncias, ele te traz essa certeza de que você é filho de Deus. Bom, né? Então você tem, veja bem, você tem as três pessoas trabalhando na sua vida. O pai que te dá, você era do pai, deu para o filho, está tudo em casa, e o Espírito que confirma que você é filho de Deus. Bênção. Vamos lá. O encontro com Cristo pode acontecer de modos diferentes. Pode acontecer mediante um processo, sem que a pessoa saiba ao certo quando o encontro ocorreu. Porém, pode acontecer também em um momento específico e muito especial. Contudo, cada pessoa reage de uma maneira diferente a esse acontecimento. Uns reagem com profunda emoção, chegando até as lágrimas,
enquanto outros não vivenciam nenhuma manifestação emocional. Por isso, lembre-se, não são os nossos sentimentos que determinam a nossa relação com Deus, mas sim a fidelidade dele, do Senhor. Nossos sentimentos podem mudar, mas Deus nunca muda. Então não é, eu estou aqui, hoje eu estou fervoroso, hoje eu estou saltando fogo no pé, mas amanhã eu estou assim meio geladão, paradão, e Deus me abandonou. Não. Isso não é o seu sentimento que define a sua salvação. O que define é Deus tê-lo como seu filho. Em Cristo Jesus, confirmado pelo Espírito Santo na sua vida. Né? Vamos lá. Então, vamos, em cima do que nós falamos, vamos ler Atos, vou passar para você, 2 textos, Atos 8, 26 a 39 e Atos 16, 19 a 34. Nesses textos, narram as histórias de 2 pessoas que decidiram a seguir a Jesus. Com uma, houve uma grande emoção. Vamos lá. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que o etíope eunuco, alto oficial, eunuco era uma pessoa que estava no harém, e eles eram castrados mesmo, porque iria estar no harém do rei, né? Então, esse era um alto oficial do Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, ia lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Isso está em Isaías 53, né? Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Diz mais: então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo ele caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Então veja que o batismo está ligado ao crer, não o batismo por si só, né? E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro, ambos desceram, mandou parar o carro, perdão, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de chuva. Então, quem teve grande emoção aqui? Claro, o etíope, né? O eunuco, chefe da rainha. Então, ele teve grande emoção. Ele, quando leu o texto que Filipe o explicou, ele disse: não, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, lembra-se que crer no Filho de Deus tem a sua salvação. Então, aquele homem foi salvo, né? O Pai o apresentou naquela hora, o Espírito Santo moveu seu coração. Em outro texto que nós já sabemos, vamos ver lá. Vendo os seus senhores que se desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade
propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite. Cuidando deles, lavou-lhes os argões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levantando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, você tem mais um aí, é Atos 16, 27 a 34. Né? Como a outra ocorreu de maneira tranquila, quem foi? Não foi bem tranquila, mas o carcereiro. Né? Que experiência que ele teve. Ele queria se matar porque o carcereiro, naquela época, pagava pela vida dos que fugiram. Então, por isso que ele tentou suicidar-se, né? Que de alguma forma ele iria morrer. E a cadeia era lá no cantinho, na pior situação, ali fazia tudo, xixi, cocô, e lá estava Paulo cantando. Beleza? Né? Então, você vê que essa foi um momento difícil, mas que o carcereiro, com alegria, regozijando, creu no Senhor Jesus. Vamos lá. Outra preocupação bem comum que nos vem é: se eu pecar, não vou perder a salvação? A Bíblia nos responde. O que 1 João 3,9 afirma a respeito daquele que é nascido de Deus? Preste atenção no verbo viver. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Veja que aqui, João escrevendo, não João Batista, mas João que escreveu o Evangelho. Então, ele diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não é que ele não peque, ele não vive na prática, ou seja, ele não vive pecando, ele não permanece pecando, ele pode pecar. Não é que ele vai viver pecando, eu estou salvo, vou ficar pecando aqui, porque eu já estou salvo. Alguns podem pensar, eu estou predestinado. Não, negativo esse entendimento. Não vive na prática. Sabe por quê? Porque quando você é nascido de Deus, ele não pode viver pecando. Pelo contrário, ele vai fugir do pecado. Ele não vai desejar viver o pecado. Ele não vai sentir prazer do pecado. Então, você tem aí essa explicação. Então, quando eu estou salvo,
eu não vivo na prática do pecado. Tá bom? Então alguém, eu estou salvo, estou pecando. Não, você não está salvo não, está se enganando. Em 1 João 2,1, aprendemos que a Bíblia nos orienta a não cairmos em pecado. Então, nós vamos ler lá. E se tropeçarmos, temos um recurso? Qual? Veja aqui o que diz 1 João 2,1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, observe que se você ele diz, não pequeis, então não existe estar salvo e estar pecando. Mas eu posso pecar? Pode. Então, se eu pecar, eu tenho um advogado junto ao Pai. Eu vou lembrar, não é porque eu tenho um advogado junto ao Pai que eu vou estar pecando, que Jesus vai me defender. Quem crê em Jesus e tem a sua salvação, não tem prazer em pecar, não busca o pecado. Tá bom? Então, temos o recurso, claro que temos. O advogado junto ao Pai, que se chama Jesus Cristo. É o meu advogado, é o meu Senhor. Todo mundo conhece essa música, né? Então, é isso aí. Está certíssimo. O advogado, né, é o Senhor Jesus junto ao Pai. Ele intercede. Ele fala junto do Pai. Esse perdoa esse. Tá? Vamos lá, mais uma. O que somos instruídos a fazer em 1 João 9, se cairmos em pecado? O que é que somos? Se confessarmos os nossos pecados, justo. Ele é fiel e justo para nos... Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ok? Então você tem aí que o que devo fazer, instruído, é confessar. Quando eu erro, eu confesso. Porque eu vi que eu pequei contra o Senhor. E preciso confessar este pecado. Não é uma coisa que fica escondida. Como diz Davi no Salmo 51, enquanto eu calei, né, esmagaram-se os meus ossos. Então, não se cale, confesse o seu pecado ao Senhor. Em 2 Coríntios 7,10, é dito que a tristeza que o cristão sente quando peca é uma tristeza segundo Deus. E que ela deve produzir o quê? Vamos lá. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Né? Então o cara fica triste, toma atitude na vida, faz alguma coisa, mas aqui, segundo Deus, procedente de Deus, é aquela que é para a salvação. É um arrependimento daquilo que fez. Então você tem aí arrependimento para a salvação. É o que produz. É o que ela deve produzir. Essa é a tristeza correta e bíblica para a minha e para a sua vida. Muito bem. Então vamos lá. Em Romanos 8:35 a 39, qual promessa que Deus faz para os salvos? Qual é a promessa que Deus faz? Que promessa é essa que Deus faz para aquele que está salvo? Vamos lá, vamos ver. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Angústia, tribulação, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores
por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, veja o que é que Paulo diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, ou qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que Deus possa te abençoar, te ajudar, te fortalecer, na verdade, né, em meio a tudo isso. Imagina. Então, como a gente está vendo, você viu o carro de som por aí, dentro de um somzinho, ele está bem pouquinho, mas a gente fica ouvindo que a palavra de Deus diz assim, que nada pode nos separar do amor de Deus, nada, nada, né, que está em Cristo Jesus. Isso você precisa ter essa convicção e essa certeza, porque aquela morte, aquela cruz, aquele sacrifício valeu para toda a sua vida eterna. Tá bom? Garantia de Deus. Então vamos lá. Talvez, porém, não haja promessa de segurança para o salvo, mais clara do que a que podemos encontrar em João 10, 27 e 29. Então está aí, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, sai do Evangelho de João, capítulo 10, 27 a 29. E aí temos algumas perguntas. Quais são as 3 coisas que Deus fala sobre suas ovelhas, segundo o versículo 27? Elas ouvem a voz dele, ele as conhece e elas seguem. Então você tem as 3 coisas. E quais são as 3 coisas que Jesus fala no versículo 28 sobre suas ovelhas? Dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebata da minha mão. Finalmente, segundo o versículo 29, qual a garantia que nada nem ninguém pode nos tirar de Jesus? Porque ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Beleza, hein? Que certeza que a Escritura nos dá para mim e para você. E você poderia muito bem descansar nisso e saber que Deus cuida de você e você está nas mãos de Deus. Ninguém pode. Quem vai ter a ousadia de te tirar da mão do Senhor? Você é dele e é dele para sempre. Então, nós podemos ver aqui que estamos todos convictos e tranquilos, né, de que a respeito da nossa salvação, a gente fica observando claramente que nessa aplicação você já pode ver, vamos dizer assim, você já pode perceber uma coisa que é muito interessante, é que você já pode ver e saber que Deus nunca permitirá que um filho dele se perca. E também, você sente algum medo ou insegurança em virtude dos seus pecados? Apenas confesse-os a Deus, pois ele é fiel e prometeu nos perdoar. Agradeça a Deus pelo perdão e abandone o pecado a fim de agradá-lo. Você não precisa mais duvidar de sua salvação. Lembre-se de que Deus é quem garante que você possui a vida eterna e jamais perecerá. Que bom é saber que a minha vida já eterna já está tranquila e garantida para sempre. Que nós possamos ter paz no coração,
né? Não é aquilo, se eu fizer isso eu vou perder minha salvação, né? Se eu fizer aquilo eu vou perder minha salvação. Não, a salvação é dada, gratuita e eterna. A garantia não está em mim, não está no meu momento, se eu estou alegre, se eu estou feliz, né? Se eu estou assim, assado, não. A minha salvação está em Deus. Ele me deu, ele não é mentiroso. Ele não diz e depois toma. Nós dizemos isso e nós fazemos isso. Mas Deus não. Deus nos garante para sempre a vida eterna. Que você possa ter certeza que Deus cuida de você. Que você possa ter a convicção que a salvação é para sempre. Não depende de onde você está, com quem você está. Depende de crer no Filho de Deus, fazer a vontade dele e obedecê-lo. E servido. Que Deus possa te abençoar, que o Senhor possa te ajudar. Nós vamos orar encerrando esse momento, né? Senhor Deus, muito obrigado por esta hora. Obrigado por este que está nos ouvindo aqui atrás, aqui na frente. Ó Deus, muito obrigado por este que o qual o Senhor tem nas tuas mãos e que ele possa, e ela ou ela possa descansar no Senhor e crer que foram salvos e salvos para sempre. Deus te abençoe e que tenha, né, aí dias abençoados. E lembrando, você foi salvo e salvo para sempre.